Quem encontrou, diga amém. O resto não encontrou, né? Porque não disseram nada. Números 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Pai, fala conosco agora pela tua palavra, conforme o Daniel já pediu. E que ela alcance os propósitos para os quais tu a designares. Em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Vamos à palavra? Números, capítulo 13, versículos 1 a 3 e depois o 17 ao 33. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças ou líderes dos filhos de Israel. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita-se, arraiais e fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com caixa de uvas, o qual trouxeram 2 homens de uma vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém. Tempos atrás, um amigo, pastor e professor da nossa escola de teologia, me deu uma Bíblia chamada Bíblia do Pregador. Durante algum tempo essa Bíblia ficou lá encostada, porque eu tenho tantas Bíblias, eu tenho uma Bíblia em particular que eu uso para meus estudos e tem outra que eu uso para leitura. Além que a maioria das minhas leituras agora é feita no meu iPad. Pastor moderno, né? Eletrônico. Porém, um dia eu comecei a folhear essa Bíblia, comecei a descobrir coisas maravilhosas nela. E ela tem várias ideias de esboços para mensagens de pregadores. E encontrei aqui um esboço pequeno sobre esse capítulo, e aquilo me inspirou, pensei, esta é uma mensagem que eu gostaria de pregar no Ano Novo. Então, as linhas de cada ponto são dessa Bíblia, mas as ideias são minhas, e eu espero que Deus fale ao seu coração nesta noite. Eu queria, nesta noite, falar sobre fé e incredulidade. Contrastar as duas. Começando a dizer que a fé é frutífera, a incredulidade é infrutífera. Em muitos aspectos, o começo de um novo ano é semelhante à experiência dos hebreus, quando eles estavam para entrar na terra prometida.
Nós não sabemos exatamente o que nos espera. Cada novo ano é uma nova surpresa, é algo inesperado. Temos nossas expectativas, mas na verdade não sabemos o que nos aguarda. Assim foi com o povo hebreu, foi por isso que Moisés enviou 12 espiões para espiarem a terra, porque eles sabiam da terra, eles tinham ouvido as promessas de Deus, mas eles não conheciam a terra. O povo hebreu tinha sido escravo no Egito por mais de 400 anos, e nenhum deles jamais tinha posto o pé na terra que Deus prometera aos seus antepassados. A única coisa que nós temos quando encaramos o novo ano, a única coisa que nós temos por certo, com segurança, são as promessas de Deus. Assim era com eles também. Eles tinham promessas de Deus. Primeira promessa de Deus de estar com eles. Deus falou: eu vou com vocês, eu vou à frente, estarei com vocês em todo o tempo e eu vou lhes dar a terra. E Deus prometeu estar conosco também. Jesus falou assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Hebreus, o autor de Hebreus, citando o que Deus disse a Josué, quando eles estavam para tomar a terra, diz: eu nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. Então, em nenhum momento nós estamos sós, porque Deus está conosco em todo o tempo. Segundo lugar, eles tinham a promessa de Deus de dar-lhes a posse da terra. Deus não nos promete uma terra, mas Ele também nos promete bênçãos, se nós formos fiéis a Ele e exercermos a nossa fé, como Ele esperava que nos fizesse. Deus também prometeu ajudá-los a vencer os problemas. O fato de que Deus ia lhes dar a terra não significava que eles não teriam problemas. Havia muitos problemas, entre eles os inimigos que estavam lá, que eram os donos da terra, os moradores da terra, que se levantariam contra eles para não deixar que eles tomassem a terra, que até então pertencia a eles. Nós também temos a promessa de Deus que Ele vai nos ajudar a vencer os problemas. Teremos problemas em 2016. Você crê nisso? Teremos, porém nós temos a promessa de Deus de que Ele vai nos ajudar a vencer os problemas. E eles também tinham a promessa de Deus de que Deus os capacitaria para conquistar a terra. Havia problemas, mas Deus lhes daria a graça e o poder, a capacidade necessária para conquistar a terra. Do mesmo modo, Deus também promete estar conosco para conquistarmos os nossos problemas, para conquistarmos as situações, as circunstâncias que se levantarem na nossa vida neste ano. E o povo agiu por fé. Eles acreditaram que o Senhor ia lhes dar a terra e que o Senhor ia ajudá-los em todo o processo. Quando eles enviaram os espiões, eles agiram em fé. Deus disse a Moisés: olha, envie homens que espiem a terra, de 12 homens, um de cada tribo, e que seja um príncipe de cada tribo, seja um líder de cada tribo. E eles obedeceram porque eles tinham fé. E eles foram, aqueles espiões, a espiar a terra. E o resultado da sua fé é que os espiões voltaram com muito fruto. Veja no versículo 23. Diz assim, que eles chegaram ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Veja bem, foram precisos 2 homens para carregar um cacho de uvas. Nem eu, que gosto de uvas, teria conseguido comer um cacho tão grande. A terra realmente era tremenda. A fé é frutífera. A fé sempre produz frutos. Eles foram em fé. Eles foram para o desconhecido, eles entraram ali pela fé. E eles voltaram com os frutos. A fé é frutífera. Jesus diz assim: se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês nada podem fazer. É preciso que permanecemos em Jesus, ligados a Ele pela fé, para que então se cumpra a palavra dele, produziremos muito fruto. Segundo lugar, a fé diz: é possível. A incredulidade diz: é impossível. Veja o que aconteceu. Aqueles homens foram em obediência. Moisés aponta um comitê, ele seleciona um homem de cada tribo e lhes diz: vão, espiem a terra, observe o povo, o estilo de vida deles, sua cidade, o que eles produzem, e voltem e nos deem o relatório. Digam-nos se a terra prometida é tudo o que Deus disse que seria. Assim esses 12 homens partem e passam 40 dias espiando a terra.
E depois eles voltam para dar o relatório. E eles dão a Moisés esse relatório. Nós fomos à terra a qual você nos enviou, e ela realmente mana leite e mel. Aqui está o fruto. Eles mostraram os frutos, as uvas, as romãs, os figos. Realmente é uma terra que mana leite e mel. Não é maravilhoso isso? A primeira parte do relatório deles foi unânime e muito positiva. Nós vimos a terra e era exatamente como Deus disse que seria. É uma terra que mana leite e mel. E eles trouxeram aquelas uvas como prova, trouxeram aquelas romãs, aqueles figos, como prova da fertilidade da terra, de que a terra era realmente tudo o que Deus tinha prometido. Mas a partir daí, o relatório deles já não foi mais unânime. O comitê se dividiu, 10 contra 2. E a maioria começa o restante do relatório dizendo: mas a terra é boa, mas essa palavra mas é um problema, às vezes, não é? Você já notou quão frequentemente essa palavra mas é ouvida em reuniões quando a gente está discutindo planos para o futuro? Não é? Não importa o que seja sugerido, sempre tem aqueles tomés incrédulos, né, que pensam que não vai dar certo, não dá para fazer, e portanto nós não devemos nem tentar. Não vai dar certo mesmo, porque a gente não vamos nem tentar. E você muitas vezes não tenta, porque você ouve aqueles duvidosos, aqueles negativistas que sempre dizem que não vai dar certo. Eles não experimentaram, eles não testaram, mas eles dizem que não vai dar certo, porque eles sabem tudo. Ou assim pensam, não é? Isso foi exatamente o que estava acontecendo aqui. Veja aí o que diz no versículo 28. Quando a maioria continua o seu relatório, eles dizem assim, olha, mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Se você não sabe, Anak era uma raça de gigantes. Vimos homens muito altos ali. Gigantes poderosos. Não vai dar certo, nós não vamos conseguir tomar a terra. A terra é maravilhosa, só que nós não vamos conseguir tomar. Estes 10 homens tiraram seus olhos do Senhor e puseram seu foco nas pessoas que viviam na terra. O foco deles foi tirado da palavra de Deus, que prometeram dar a eles uma terra que flui leite e mel, e passou a ser colocado naqueles homens que viviam na terra. E com isso eles assustaram o povo. Mas veja o que acontece no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Daqueles 12, 10 dizem, a terra é boa, porém não vai dar certo. Os outros dois, Caleb e Josué, e neste caso Caleb é o que se expressa verbalmente, diz, não, nós vamos tomar a terra sim, porque Deus prometeu. Vamos subir e vamos tomar a terra, e com certeza nós vamos prevalecer. Mas os homens que tinham ido com eles disseram assim, veja o versículo 31. Eles disseram, não poderemos subir contra eles, contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Como é que eles sabiam que aquele povo era mais forte que eles? Era a primeira vez que eles viam o povo. Era a primeira vez que eles passavam por aquela terra. Eles nunca tinham enfrentado aquele povo. Como é que eles podiam saber que era mais forte? E eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra que eles tinham explorado. A Bíblia diz que eles infamaram a terra, passaram a falar mal da terra. E veja o que eles dizem mais adiante. Eles dizem assim, olha, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos olhos deles.
O problema é que a maioria está recomendando que eles desobedeçam a Deus e não entrem na terra prometida como Deus mandou. Voz do povo, voz de Deus? Será? A maioria estava dizendo, vamos desobedecer a Deus, não vamos entrar na terra, porque não vai dar certo. Mas Deus falou, vocês vão lá e tomem a terra, porque a terra será de vocês. Voz do povo, voz de Deus? E por que eles dizem isso? Porque eles falam assim, olha, o povo que vive ali é um povo poderoso. E as cidades são fortificadas e são muito grandes. A incredulidade diz, não adianta. Os problemas são maiores do que nós. Eles são mais fortes do que nós. Porém, a fé não se importa com quais sejam os obstáculos. Veja, a fé não nega que há obstáculos. A fé não nega que há obstáculos, mas ela crê que o Senhor nos dará sabedoria e força para vencer os obstáculos. Veja as palavras de Caleb. Subamos, vamos lá. Possuamos, vamos tomar posse da terra. Porque nós prevaleceremos. Em outras palavras, mexa-se. Não fique parado, não fique desanimado. 2016, talvez, usar uma palavra nova do português agora, que eu vi outro dia, né? Prospectos talvez não sejam muito bons, as perspectivas, né? Talvez não sejam muito boas, não importa. Se você crê no Senhor, mexa-se. Não se deixe desanimar pelos problemas, não se deixe desanimar pelas circunstâncias. Mexa-se. Vá atrás e batalhe em nome do Senhor. Vá à luta confiando no Senhor. E vença, porque Ele lhe dará a vitória. Em terceiro lugar, a fé honra a Deus. A incredulidade o desonra. O que é fé? Você pode citar um versículo para mim de Hebreus. Mas fé, de maneira bem simples, vou dar duas definições de fé. Fé é confiança da palavra de Deus. Repita comigo. Fé é confiança na palavra do pastor Miguel. Não, fé é confiança na palavra de Deus. Vamos todo mundo agora, certinho. Fé é confiança na palavra de Deus. Se Deus disse, eu creio e ponto final. Não tem discussão. Não tem lugar para dúvida. Não tem lugar para hesitação. Deus tinha prometido a Abraão, muito tempo atrás, há mais de 400 anos, que ele daria a terra aos seus descendentes. E ele confirmou sua promessa a Isaac e Jacó. Falou, a terra vai ser de vocês, dos seus descendentes. Eu vou dá-la aos seus descendentes. Preste atenção. Quando Deus promete algo, pode levar tempo, mas vai se cumprir. Vira para a pessoa do seu lado e diga, pode levar tempo, mas vai se cumprir. Gente, Deus é um Deus fiel. E nenhuma das suas palavras cai por terra. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele sempre cumpre o que promete. Deus não é homem, nem filho do homem para mentir. O homem às vezes até faz promessas bem intencionadas, mas não consegue cumprir. Porém, o que Deus promete, Ele cumpre. Agora eles estão para tomar posse da terra, mas eles duvidam. Até então eles estavam confiando. Mas agora, quando estão para entrar na terra, de frente com a terra, eles duvidam. Os 10 espiões espalham aquele relatório infame acerca da terra. Sempre haverá os pessimistas. Sempre haverá, como se diz em inglês, os naysayers. Sempre dizem não. A tudo que você faz, não vai dar certo, não é possível. Por causa disso. Existem aqueles que dizem assim, é impossível. Sempre haverá esses. Nunca vai acontecer, Balbênio. É impossível. Você não vai conseguir, Daniel. É impossível. Veja as circunstâncias. A terra devora os que vivem nela. Esses são os mesmos que tinham acabado de dizer que a terra era maravilhosa.
Eram os mesmos que tinham dito que a terra era boa. Agora, de repente, a terra passa a devorar? Você é muito pequeno. Não vai dar certo. Você é muito fraco. Não vai dar certo. Bem, se Deus disse, eu creio. E fim de papo. Uma escolha nossa. Segundo lugar, fé é confiança no poder de Deus. Fé é confiança na palavra de Deus, mas fé também é confiança no poder de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, fé é confiança no poder de Deus. Vamos falar juntos? Fé é confiança no poder de Deus. O que Deus disse que faria, Ele o fará. Não importa o que aconteça. Eu vou alcançar. Não por causa da minha própria força ou do meu próprio poder, mas porque eu descanso nos braços do Todo-Poderoso. Aquele que tem todo o poder. Este é o Deus que eu sirvo, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, a própria palavra diz, tem todo o poder. Quem são essas pessoas para dizerem a você, você não consegue? Quem são essas pessoas para dizerem a você, você não vai fazer isso? Quem são essas pessoas para dizer para você, não vai dar certo? Quem são essas pessoas para dizer a você, é impossível? Eu posso fazer, eu vou fazer todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Amém? Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sozinho não, mas com a ajuda dele eu posso todas as coisas. Quarto lugar, a fé vê a Deus. A incredulidade vê os gigantes. Olha aí o que aconteceu. Eles começam a descrever a terra e eles começam a dizer assim, olha, os homens que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Se você tem uma Bíblia, talvez a versão mais antiga, diz defilins, que é a mesma coisa. Era o tipo de gigante que morava ali. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. A fé vê a Deus, a incredulidade vê os gigantes. O versículo 31 nos diz que estes espiões temerosos espalharam entre o povo, eles se espalharam entre o povo e começaram a dizer, nós não podemos atacar essas pessoas, elas são mais fortes do que nós. E cada vez que eles diziam isso, a coisa ficava pior e pior. Todos ali são de grande estatura. E vimos gigantes. Os 10 espiões estão dizendo, na verdade, o seguinte, nós não temos a menor chance, porque há gigantes na terra. Em todo lugar que você vai, há gigantes. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você olha para o futuro, o que você vê? Quando você olha para 2016, o que você vê? Você vê gigantes ou você vê Deus? O que você vê? Você vê gigantes ou você vê Deus? Em nenhum lugar, Deus disse que não havia gigantes. Em nenhum lugar, Caleb e Josué disseram que não havia gigantes. Havia, mas depende de quem você vê. Você vê Deus ou você vê gigantes? A fé vê a Deus. A incredulidade vê gigantes. Alguns dos gigantes que se nos opõem hoje, nós também temos nas nossas vidas gigantes. Por exemplo, o gigante da dificuldade. Quando Abraão estava acampado ali perto de Sodoma e Gomorra, o Senhor apareceu a ele. E o Senhor disse assim a ele, eu voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Acontece que Sara já estava lá, com seus 89 anos de idade. A Bíblia diz que Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Eles já tinham passado da idade de ter filhos. Abraão já tinha 99 anos e Sara 89. Por isso, diz a Bíblia, Sara riu consigo mesma. Quando pensou assim, depois de eu já estar velha e o meu senhor, ou seja, meu marido, Sara chamava seu marido de senhor, minha esposa também me chama de senhor lá em casa. Meu irmão e minha cunhada estão aqui, ela sabe. Ela toda hora se dirige a mim como senhor. O senhor já lavou a louça? O senhor já arrumou a cama?
É. E ela diz, como é que pode? Depois de eu já estar velho, meu senhor idoso, ainda terei esse prazer? Ela começou a rir de Deus. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? E Deus então faz uma pergunta a Abraão, e por extensão a Sara, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não, não importa a dificuldade, não importa a natureza da dificuldade, o tamanho da dificuldade, a cor da dificuldade, não importa a extensão da dificuldade. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Outro gigante que se opõe a nós é o gigante da dúvida. Veja as coisas miraculosas que Deus tinha feito durante todo o tempo, enquanto eles, desde a saída deles do Egito, enquanto eles perambulavam até chegar naquele lugar. Olha quantas coisas maravilhosas Deus tinha feito por eles. Deus tinha enviado as pragas do Egito e forçou o faraó a deixá-los sair. Quem é que deixa milhares de escravos ir embora? Ninguém. E ainda pagar a rescisão de contrato, né? Que ele disse que eles saíram com ouro, prata, pedras preciosas e muitas riquezas do Egito. Olha o que Deus fez. Deus também dividiu as águas, partiu as águas do Mar Vermelho para eles. E depois fechou as águas quando o exército de Faraó foi atrás deles. As águas se fecharam e mataram todo o exército de Faraó. Deus também os tinha guiado até então numa coluna, com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Ar-condicionado durante o dia, porque no deserto é insuportável. Quando eu venho para cá no verão, a temperatura da minha casa às vezes está 10 graus mais quente do que aqui. Ar-condicionado, a nuvem, para refrescá-los durante o dia, porque eu moro lá na entrada do deserto. Agora à noite, uma coluna de fogo para aquecê-los, porque no deserto é muito frio à noite. No inverno, agora, quando eu volto para minha casa está 10 graus mais frio do que aqui. Então Deus dava ar-condicionado e aquecimento central. E eles não precisavam pagar nenhuma conta. Não tinham que pagar a conta para Edson, ou vocês são de Los Angeles, aqui outra companhia, né? Veja bem, Deus lhes tinha dado também água no deserto, quando eles tiveram sede. Deus lhes deu o maná, quando eles tiveram fome. E quando eles, que eram muito sofisticados, quiseram comer carne, Deus lhes mandou codornizes para eles comerem. Deus tinha feito tremendas coisas por eles. Deus tinha estado com eles todo o tempo, ao longo do caminho no deserto, à medida em que eles se aproximavam da terra prometida. Eles tinham até ouvido a voz de Deus do trovão e em meio a relâmpagos, quando Deus se preparava para lhes dar os 10 mandamentos. É de pensar então que isso aí resolveria o problema, não é verdade? Mas não. Olha o que Deus diz, no capítulo 14, versículo 11. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Não creram, incrédulos. A fé veio a Deus, a incredulidade veio aos gigantes. E a Bíblia nos diz assim em Hebreus, exortando-nos, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Outro gigante que se nos opõe, o gigante da demora. Por causa do que eles fizeram, de terem infamado a terra, falado mal, terem tido tantos problemas com os gigantes, Deus falou, agora vocês vão ficar no deserto 40 anos. Às vezes, coisas que nós fazemos, porque nós chegamos mais aos gigantes do que a Deus, fazem com que a gente demore mais para receber a bênção. Foi o que aconteceu com eles. Eles estavam para entrar na terra prometida, e Deus falou assim, foram 40 dias lá, espiando a terra, que os espiões passaram. Vocês já andaram 2 anos no deserto. Ok, para cada dia, 1 ano. Vocês agora vão ficar mais 38 anos no deserto. 40 anos no deserto. A bênção foi atrasada, porque eles viram gigantes em vez de ver a Deus.
Quantas vezes nós não crescemos, não recebemos as bênçãos de Deus, não realizamos todo o nosso potencial, porque vemos mais os gigantes do que a Deus. Agora preste atenção, depois de 40 anos, Deus fala, agora pode entrar e tomem a terra. Depois de 40 anos, é isso que eu quero chamar a sua atenção, os gigantes ainda estavam lá. Os gigantes ainda estavam lá, mas agora o povo tinha uma atitude diferente. Agora vamos entrar e vamos enfrentar. Agora nós vamos entrar na terra e vamos acabar com esses gigantes. Mas o gigante da demora foi o calcanhar de Aquiles deles, não é? Deixou em sérias dificuldades. Outro gigante que se nos opõe é o gigante do engano. Veja o que aconteceu no versículo 33, quando eles dizem assim, olha, nós éramos gigantes, nós éramos com os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu não sou psicólogo, mas um psicólogo possivelmente diria assim, o problema aqui não era gigantes, o problema era eles. Eles tinham uma baixa autoestima. Eles é que se viam como gafanhotos. Os gigantes não, os gigantes nem perceberam que eles entraram na terra, talvez. Entendeu? Os gigantes nem sabiam que eles estavam lá. Na verdade, o problema é com eles mesmos. E eles enganaram o povo, dizendo, olha, é assim, nós nos vimos como gafanhotos, e os gigantes também nos viam como gafanhotos. Quer dizer, não era nada. Nós não éramos nada, eles viram os inimigos como gigantes. E eles não viram Deus de jeito nenhum. E com isso eles levaram o povo todo à incredulidade e à rebelião contra Deus. Leia aí no capítulo 14, versículos 1 a 3, diz assim, levantou-se, pois, toda a congregação, todo o povo de Israel, e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Todo o povo se rebelou por causa deles. Finalmente, a fé leva à terra prometida. A incredulidade leva à derrota. Diga para alguém, a fé leva à terra prometida. A incredulidade, a derrota. Finalmente, quando você olha para o futuro, eu perguntei antes, o que você vê? A pergunta agora é, quando você olha para o futuro, onde você está indo? Você está indo para a terra prometida? Ou você está voltando para o deserto? Não é incrível como a memória dos israelitas era curta? Eles tinham acabado de reclamar que eles eram, ou tinham sido, escravos do Egito por mais de 400 anos. Eles tinham reclamado que eles tinham de fazer tijolos sem palha. Mas agora que eles se encontram no deserto, eles estão com medo de prosseguir. Por isso eles dizem, talvez fosse melhor se nós tivéssemos ido para o Egito, voltado para o Egito. Pelo menos lá, nós tínhamos 3 refeições garantidas por dia. E também tínhamos um teto sobre a nossa cabeça. Eles estavam prontos para desistir da sua liberdade e se tornar escravos de novo. Apenas por segurança. Por um pouquinho de segurança. O que é melhor, ser livre do deserto ou ser escravo do Egito? Mas tem um problema com isso. Segurança, nesta vida, é uma ilusão. Quando você pensa que você tem tudo sob controle, e que a sua vida está bem planejada, algo acontece e tudo cai por terra. Se você é fã daquele, eu diria assim, daquela série de filmes, Fast and Furious, né? Velozes e Furiosos.
Você talvez se lembre do ator Paul Walker. Paul Walker foi um ator muito bem sucedido dessa série, Fast and Furious. E ele deve ter sentido muito seguro. Ele podia dirigir o carro que ele quisesse, viver qualquer lugar que ele quisesse, usar qualquer tipo de roupa que ele quisesse. Mas ele entrou num carro com um amigo e eles sofreram um acidente e ele morreu. Agora veja, isso poderia acontecer a qualquer um de nós. Porque segurança neste mundo é uma ilusão. Agora tem outra coisa a respeito da segurança. É que a segurança muitas vezes custa demais. O preço da segurança é muito alto. Jesus disse bem, ele disse assim, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perde a sua alma? Nós somos tolos em pôr toda a nossa esperança no mundo que vai passar rapidamente, que daqui a pouco já não vai mais existir. Em conclusão, a incredulidade resultou em desastre para aquela geração. Deus diz aí no versículo 23 do capítulo 14. Porque o povo creu na palavra daqueles 10 espiões. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Ou seja, aqueles que foram incrédulos, que não creram, que não confiaram em mim, nenhum deles vai entrar na terra prometida. Não só os 10, mas todo o povo. Todos os homens e mulheres de 20 anos para cima, nenhum deles entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Nenhum deles recebeu a bênção por causa da sua incredulidade. Com exceção de 2, Calebe e Josué. Os espiões que creram na palavra de Deus e no poder de Deus. Estes entraram na terra prometida. Veja aí, Números 14, versículos 24 e 30. Mas como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Depois ele diz no versículo 30, nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Com exceção desses 2, ninguém daquela geração entrou na posse da terra prometida. Como ter uma fé que prevalece e entra na terra prometida em 2016? Primeiro, lembre-se de que as promessas de Deus são verdadeiras. Repita comigo, as promessas de Deus são verdadeiras. Versículo 27, ele diz, e fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. E no capítulo 14, versículo 8, Calebe diz, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Todas as promessas de Deus são verdadeiras. Segundo, aborde possíveis gigantes no nome do Senhor. Não importa o gigante. Aborde, aproxime-se dele em nome do Senhor. Séculos mais tarde, quando o povo já está na terra, um gigante, todos vocês conhecem a história, chamado Golias, enfrenta o exército de Israel. E ele disputa com o campeão de Israel. Ele diz, quem é o campeão aí, o melhor guerreiro? Vem aqui lutar comigo. Em vez dos 2 exércitos se enfrentarem, a gente se enfrenta. E quem ganhar, o outro povo daquele que perder, serve ao que ganhar. E ninguém tinha coragem, porque o homem era muito alto. Pelos cálculos modernos, talvez ele tivesse 3,20 metros de altura. O homem era realmente alto. E ninguém tem coragem de enfrentar. Aí surge um menino, possivelmente um adolescente daquela época, e ele vai e diz assim, eu vou enfrentar o gigante. Ninguém acredita, mas ele vai. O nome dele é Davi. E ele se aproxima do gigante e ele diz para o gigante, olha, você vem a mim com espada e com lança.
e com escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele atira uma pedra da sua funda, a pedra bate no único lugar em que havia uma vulnerabilidade na armadura do gigante. Acertou da fronte, ele cai por terra, Davi corre lá e corta a cabeça do gigante. Quando você enfrentar gigante, enfrente em nome do Senhor, amém? Não vá sozinho, não tente sozinho, porque você poderá fracassar, o gigante é maior que você. Mas vai em nome do Senhor. Agora, aprenda isso, gigantes não fogem, nem vão embora. Eles têm que ser enfrentados e derrotados. Mas em nome do Senhor você pode derrotar todo e qualquer gigante. Terceiro, ajude outras pessoas com os gigantes em suas vidas. Ajude outras pessoas com os gigantes em suas vidas. Você que está vencendo os gigantes, ajude outros a vencer também. Passados muitos anos, depois que Davi derrotou o gigante Golias, ele já estava de certa idade, e ele foi à batalha com os seus soldados. E lá, um gigante dos filisteus, muita gente alta, um outro gigante dos filisteus tentou matar Davi, porque sabia que se matasse o rei, dispersaria todo o exército, eles seriam derrotados. E ele tentou matar o rei Davi. Nisso, um dos valentes de Davi se coloca no caminho e luta contra o gigante e o mata, ajudando a Davi. Você que já lutou contra o gigante, ajude outros agora a vencerem os seus gigantes. Gente, se já houve um tempo em que o nosso mundo precisa de cristãos que se importam com pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas, cristãos que alcancem o mundo perdido e confuso, cristãos que preguem a mensagem simples da Bíblia, sem comprometê-la, hoje é esse dia. Nós não devemos bater em retirada. Nós não devemos ser intimidados. E não se esqueça jamais, nosso Deus se especializa em matar gigantes. Davi matou Golias, e Gideão, com 300 homens escolhidos por Deus, derrotou todos os exércitos dos midianitas. E Jesus carregou uma cruz para o alto do Monte Calvário e permitiu que homens cruéis o pregassem naquela cruz. E daquilo que parecia derrota, ele ganhou a vitória sobre todas as forças do mal e do inferno. Se você está aqui nesta noite, e sua vida está no deserto, se você sente falta de segurança, se você percebe que há algo na sua vida que precisa ser preenchido, se você precisa desse tipo de fé que vence, então eu lhe asseguro que Jesus Cristo é aquele que preenche toda necessidade. Ele já foi adiante de você. E ele oferece a você a paz dele. A paz que ultrapassa todo entendimento. Incline na sua cabeça. Vamos orar. Senhor, a tua palavra nos diz que a fé é uma fé que vence. A fé da tua palavra é uma fé que é vitoriosa. Que enquanto a incredulidade é infrutífera, a fé é frutífera. Tua palavra também diz, ou nos ensina que a fé diz que é possível, quando a incredulidade diz que é impossível. Não importa quais sejam os problemas, para ti não há coisa que seja impossível. Tua palavra também nos ensina que a fé honra a ti, Senhor, enquanto a incredulidade te desonra. E tua palavra também nos mostra que a fé vê a Deus, onde a incredulidade só vê gigantes. E finalmente tua palavra nos ensina que a fé leva à terra prometida, a incredulidade a derrota. Hoje, Senhor, não queremos ser como aqueles 10 espiões, nem como aquele povo que ouviu aquele relatório que infamava a terra.
Antes queremos colocar-nos na posição de Caleb e de Josué, que exerceram fé na palavra de Deus. Deus disse, eu creio e assim é. E que exerceram fé também no poder de Deus. O Deus para quem não há impossíveis. O Deus que cumpre suas promessas. Esta noite, Senhor, nós queremos também ser possuidores desta fé. Que o Teu Espírito Santo possa implantá-la em nós, Senhor. E se há alguém aqui que ainda não crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, para nos dar salvação, para nos dar paz, para nos dar vida eterna e nos dar a fé que vence o mundo. Eu oro para que essa pessoa também tome a decisão por Jesus nesta noite, recebendo como seu Senhor e como seu Salvador, Senhor. E talvez você esteja aqui nesta noite, ainda de olhos fechados, e você diz assim, eu ainda não creio, mas eu quero dar a minha vida a Jesus Cristo, eu quero entregá-lo, quero recebê-lo, quero entregar-me a Ele e recebê-lo como meu Salvador. Se este é o seu caso, levante a sua mão apenas para que a gente saiba. Que Deus, você possa assumir um compromisso. Amém, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Ou talvez você precise de uma recarga da sua fé. Talvez você precise renovar sua fé. Amém, Deus te abençoe. Diga, eu quero. Deus te abençoe, querida. Amém, Deus te abençoe. Eu quero, Senhor, em 2016, exercer esta fé que vence. A fé que leva à terra prometida. Não seja incrédulo, mas crente. Creia no poder de Deus, de conduzir você à vitória no ano de 2016. Haverá gigantes, haverá lutas, mas você conquistará os gigantes, você os vencerá no poder do Senhor. Haverá problemas, mas você terá vitória, porque é Cristo que luta por você. É Deus quem vai à sua frente e lhe dá a vitória. Deus, eu oro por esses que levantaram as suas mãos, para que o Senhor lhes dê a graça que vem de Ti, Senhor. E a todos nós, Senhor, dá-nos a Tua capacitação, Senhor, para vencermos os obstáculos. A fé verdadeira não nega que há obstáculos, mas ela vence os obstáculos. A fé verdadeira é aquela que está apoiada em Jesus Cristo e do que Ele fez por nós na cruz. Não nos apoiamos nos nossos próprios méritos, nem nos méritos de qualquer outro, Senhor. Seja homem, mulher, santo, quem seja, nós nos apoiamos exclusivamente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E declaramos, como diz o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Senhor, capacita-nos. Dá a cada um a Tua graça e a fé que vence neste ano de 2016. E que não só cada um individualmente tenha vitórias na sua vida pessoal, mas que como igreja, nós tenhamos vitória também. E realizemos os Teus propósitos, Senhor. Possamos conquistar, Senhor, almas para Ti, dentro desse nosso empenho, de cada um ganhar mais um para Cristo. Dá a cada um de nós uma ou mais pessoas a quem possamos falar do amor de Jesus. Concede que as ganhemos para Ti, Senhor. E dá-nos também a Tua graça para realizarmos tudo o que o Senhor espera que realizemos. E, Senhor, concede também que alinhemos os nossos sonhos e as nossas expectativas com os Teus propósitos para nós. Porque sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Os Teus propósitos são propósitos bons, de dar-nos paz e de dar-nos um futuro e esperança, Senhor. Assim oramos, Senhor, para que Tu faças na vida de cada um individualmente que se encontra aqui nesta noite. E também na vida da Tua igreja, Senhor. Que como igreja possamos também realizar os Teus propósitos. Em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.